Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. Fiocruz e Butantan suspendem a produção de vacinas por causa da falta de insumos. Senado aprova projeto que proíbe reajuste de preço dos remédios neste ano. Corinthians toma a goleada e está fora da Copa Sul-Americana. Na Colômbia, protestos interrompem partida do Atlético Mineiro pela Libertadores. O Jornal da Record está no ar. Oferecimento Crédito Imobiliário Bradesco. Taxa a partir de 3,95% ao ano. Começamos com a CPI da pandemia no Senado. Em sessão nesta quinta-feira, o gerente-geral da Pfizer para a América Latina apontou detalhes do atraso nas negociações para a compra de vacinas contra a Covid-19 e os momentos em que o governo federal poderia ter garantido a chegada das doses. Vamos então direto para Brasília conversar com o Matheus Scavazini. Oi, Matheus, boa noite para você. Boa noite, Salsi. Carlos Murilo afirmou que desde agosto do ano passado, 5 ofertas foram apresentadas ao governo brasileiro para a compra das vacinas da Pfizer. A primeira delas previa a entrega de 500 mil doses para dezembro do ano passado e outras 69 milhões e 500 mil neste ano. Depois de outras 3 propostas, o governo brasileiro só fechou acordo em março para 100 milhões de doses. Segundo o executivo da farmacêutica, se a primeira proposta tivesse sido aceita, o Brasil teria começado a vacinação já em dezembro do ano passado e 18 milhões de doses já teriam sido entregues. Parlamentares governistas alegaram que somente em fevereiro foi aprovado um projeto que dava segurança jurídica por eventuais efeitos colaterais da vacina. Ao final dos trabalhos na CPI, o senador Marcos Rogério disse que o ex-secretário Fábio Weingarten deveria receber agradecimentos por ter tentado ajudar no processo com as vacinas. Vamos ouvir. Eu acho que o secretário Weingarten deveria receber agradecimentos pelo que fez. Porque diante de uma provocação por carta, que hoje, na verdade, ficou evidente que a carta não foi determinante para nada nesse processo. Ela apenas fazia chegar ao conhecimento de altas autoridades da República algo que estava em tratativas do Ministério da Saúde, mas que estava seguindo o seu caminho. E ele, quando toma conhecimento desse documento, ele tomou iniciativa de fazer contato com a farmacêutica, deu conhecimento a outras autoridades. Então, assim, eu não acho que ele tenha sido leviano, que ele tenha praticado qualquer ato que possa ser desabonado. O problema é que é uma sanha acusadora no âmbito do Senado Federal e por parte da oposição que é incompreensível. O que esse funcionário público fez quando tomou conhecimento desse documento é o que deveria toda a autoridade, todo servidor público, todo cidadão que tem conhecimento de algo relevante fazer. Quando eu vejo a artilharia que pesa contra ele, me parece que as pessoas querem prestigiar justamente a omissão, o ócio. Aquilo que eles atacam é, na verdade, o que eles gostariam que o rapaz tivesse feito. Respeitosamente, acho que ele deveria ser homenageado pelo que fez. Agora, a par das informações que nós temos, da cronologia dos acontecimentos, essa carta não representou nada, porque as tratativas com a Pfizer, entre Pfizer e governo federal, Ministério da Saúde, tiveram início no mês de maio de 2020. De lá para cá, foram mais de 30 entre reuniões, trocas de informações, mensagens, cartas, ofícios, e-mails, tratando da vacina. Num primeiro momento, do produto novo, como que era, qual a tecnologia. Num segundo momento, as tratativas jurídicas, as condições de negociação, do pré-contrato, da pré-venda, pré-compra, até chegar à conclusão de que para avançar era necessário adequar a legislação brasileira. A proposta ou a promessa de entrega de vacina ainda no mês de dezembro não encontra respaldo na questão cronológica. A Pfizer só tem aprovação no FDA americano, na agência reguladora americana,
no final da primeira quinzena de dezembro. Só há pedido de registro na Anvisa no início de fevereiro. Como é que você poderia estar vacinando brasileiros em dezembro se o pedido na Anvisa só chegou em fevereiro? Então, descarta-se isso. E, Matheus, outro assunto da CPI foi que a Advocacia Geral da União entrou com um pedido de habeas corpus preventivo, certo, no Supremo Tribunal Federal, em favor do ex-ministro da Saúde, o Eduardo Pazuello. Salsi, a AGU pede que Pazuello tenha garantido o direito ao silêncio durante o depoimento à CPI da pandemia, previsto para a próxima quarta-feira. Outros pedidos são para que o ex-ministro responda somente às perguntas que digam respeito a fatos objetivos, que Pazuello seja acompanhado por um advogado e que não sofra ameaça de prisão ou constrangimentos físicos e morais. A AGU sustenta que a garantia constitucional ao silêncio do ex-ministro garante o direito de defesa nos processos. O relator é o ministro Ricardo Lewandowski. Salsi. Tá certo, Matheus. Já conversamos novamente. E olha, a Fundação Oswaldo Cruz vai suspender a produção de vacinas contra o coronavírus por falta de insumos no Rio de Janeiro. Pedro Paulo Filho tem mais detalhes para a gente. Vamos conversar com ele. Oi, Pedro. Boa noite para você. Pois é, Salsi, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, a Fiocruz que vai interromper a produção por alguns dias na próxima semana e que ainda não sabe avaliar se isso vai atrasar ou não as entregas das vacinas para o Ministério da Saúde. Por enquanto, o cronograma permanece o mesmo. A instituição informou que o motivo é a falta do IFA, o ingrediente farmacêutico ativo que é indispensável para a produção da vacina da Oxford AstraZeneca. Uma nova remessa vinda da China deve chegar no dia 22 de maio. Nesse momento, a Biomanguinhos produz 1 milhão de doses da vacina por dia. E a instituição segue avaliando alternativas para aumentar essa capacidade. Salsi. Obrigada, Pedro. Complicada a situação, que não é muito diferente aqui em São Paulo, viu? Onde fica o Instituto Butantan. Vamos saber o que está acontecendo, afinal, com a Mariana Bispo. Oi, Mari, boa noite. Olá, Salsi, boa noite para você e a todos. O Instituto Butantan entrega nesta sexta-feira mais 1 milhão de doses da Coronavac ao Ministério da Saúde, mas anunciou que vai ter que paralisar a produção também aqui em São Paulo da vacina por falta de insumos. O Butantan disse ainda que já processou todo o estoque recebido em abril da matéria-prima necessária para produzir a Coronavac e que agora depende da chegada de novos insumos para retomar os trabalhos com o imunizante, o que ainda não tem data para acontecer. De acordo com o governo de São Paulo, cerca de 10 mil litros do insumo farmacêutico ativo, IFA, aguardam autorização para serem exportados ao Brasil, mas dependem de autorização do governo chinês. Com esse lote, será possível produzir 18 milhões de doses da Coronavac. Com o atraso, o presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas, disse que o Plano Nacional de Imunização poderá ser afetado a partir de junho. Salsi. Preocupante, né, Mário? Obrigada pelas informações. Enquanto isso, Minas Gerais recebeu mais um lote de vacinas contra a Covid-19. Vamos saber o destino dessas doses com a Virgínia Nalon. Oi, Virgínia, boa noite. Ei, Salsi, boa noite para você. A remessa de imunizantes da Coronavac e da AstraZeneca deve ser usada na aplicação da segunda dose. No total, são 630 mil doses. Com esta remessa, o Estado totaliza o recebimento de mais de 8 milhões e meio de imunizantes contra a Covid. Minas é o 6º estado que proporcionalmente vacinou mais gente. E o Estado lançou uma nova ferramenta dentro do aplicativo Saúde Digital MG. Agora vai ser possível marcar a data, o local e a hora de vacinação pelo celular. A ideia é evitar aglomerações em filas. Mas vale lembrar que se a pessoa não fizer parte do público-alvo naquele momento de vacinação, não é possível fazer esse agendamento. Salsi. Tem que ficar atento a isso, né, Virgínia? Muito obrigada pelas informações. E olha, o Pará também recebeu nesta quinta-feira um novo lote de vacinas contra a Covid-19. Vamos saber mais detalhes desta remessa do Ministério da Saúde com o Felipe Nobre. Felipe, boa noite.
Boa noite, Salsi. São mais de 355 mil doses. Dessas, 285 mil são da Oxford AstraZeneca e outras 70 mil da Coronavac Sinovac. Essa é a maior remessa que o governo do Pará já recebeu. A expectativa é que a distribuição nesta quinta seja realizada nos próximos dias para os centros regionais de saúde. O envio dessas vacinas será feito por vias terrestre, aérea e fluvial e contará com o apoio da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social. A Secretaria de Saúde reforçou que a população não deixe de tomar a segunda dose, pois só assim é possível concluir o ciclo de imunização. Salsi. Obrigada, querido, pelas informações. A cidade de Curitiba voltou a adotar medidas mais restritivas no combate ao coronavírus. Vamos até a capital paranaense com o repórter Eduardo Escola para saber os motivos dessa mudança. Eduardo, boa noite. Boa noite, Salsi. Boa noite a todos. A tentativa é frear o avanço da Covid-19, viu? O decreto que entrou em vigor nesta quinta-feira prevê o toque de recolher entre 10 da noite e 5 horas da manhã. O comportamento da população será fundamental nesses próximos dias. Se os números de casos ativos e exames positivos não baixarem, a Prefeitura de Curitiba não vê outra saída senão o retorno à bandeira vermelha. Outra preocupação é a taxa de ocupação de UTIs na capital e na região metropolitana, que está em 92%. No próximo dia 19 de maio, um comitê de saúde vai reavaliar a situação. Salsi. Obrigada, Eduardo. E atenção, nesta quinta-feira foi confirmado o primeiro caso de contágio do coronavírus pela variante do Reino Unido, em Manaus. O Vitor Gouveia tem os detalhes pra gente. Vitor, boa noite. Boa noite, Salsi. O paciente de 46 anos mora em São Paulo e esteve aqui na capital amazonense para prestar serviço numa empresa do polo industrial. O homem recebeu atendimento em uma unidade pública de saúde no dia 24 de abril, ao testar positivo para a Covid-19 e foi imediatamente isolado no hotel onde estava hospedado. Como se trata de um paciente de fora do estado, a Fundação de Vigilância em Saúde encaminhou amostras de secreção para análise. Manaus informou que o retorno das aulas no formato híbrido da rede municipal de ensino foi adiado para garantir a segurança de alunos, servidores e pais. A volta deve acontecer no dia 31 de maio, quando todos os servidores estiverem vacinados contra a Covid-19. Salsi. Mais uma preocupação para Manaus. Obrigada, Vitor. A Justiça de Alagoas determinou o retorno das aulas presenciais na rede estadual de ensino. O repórter Neto Mota está em Maceió. Tem mais detalhes dessa situação para a gente. Neto, boa noite. Oi, Salsi, boa noite. A decisão liminar estabelece que o Estado retome as aulas presenciais em 10 dias. Seguindo todos os protocolos de segurança contra a Covid-19, a sentença da juíza Soraya Maranhão atendeu ao pedido do Ministério Público de Alagoas. Segundo o MP, as escolas privadas e a rede municipal de ensino do Estado já retomaram as atividades em algumas cidades, mas a Secretaria de Educação de Alagoas informou que vai recorrer da decisão. A liminar prevê o pagamento de multa diária de R$50 mil caso o Estado atrase o retorno das aulas presenciais. Salsi. Obrigada, querido. Vamos agora aos destaques internacionais. Nos Estados Unidos, começou nesta quinta-feira a imunização de crianças maiores de 12 anos. Com isso, sindicatos de professores pressionam o governo federal para o retorno das aulas presenciais já no próximo semestre. Vamos saber os detalhes com a correspondente Evelyn Bastos. O início da vacinação é visto como um passo importante para levar as crianças de volta às salas de aulas com segurança. Além disso, uma pesquisa mostrou que medidas como o uso de máscaras e o distanciamento social vão dar mais confiança para os pais deixarem os filhos nas escolas. Especialistas pedem também um acompanhamento emocional para esses jovens que ficaram afastados. No país, mais de 50 milhões de estudantes ficaram em casa desde que começou a pandemia. Segundo pesquisadores, as crianças e jovens podem desenvolver a forma mais grave da doença, mas as taxas desses casos são relativamente baixas. E olha só, um estudo conclui que adiar a segunda dose da vacina da Pfizer contra o coronavírus indicou melhor resposta imune em pacientes maiores de 80 anos.
A pesquisa mostrou que a aplicação em um intervalo de 3 meses, em vez de 1 mês, produziu anticorpos mais fortes. O estudo teve como base a decisão do Reino Unido em adiar a aplicação da segunda dose da vacina da Oxford AstraZeneca. Agora, a análise foi feita com o imunizante da Pfizer. De volta ao Brasil com outra informação importante também, o Senado aprovou um projeto de lei que proíbe o aumento de preços dos medicamentos este ano. Voltamos a conversar agora com Matheus Scavazini sobre esse assunto, né, Matheus? Salsi, o projeto foi aprovado com 58 votos a favor e 6 contrários. Os reajustes já realizados em março, com autorização da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, deverão ser revertidos. Mas o projeto não dá direito à restituição de valores que já foram pagos. Parlamentares afirmaram que o objetivo da medida não é o congelamento de preços, e sim amenizar os impactos econômicos causados pela pandemia, principalmente a pessoas que utilizam remédios de uso contínuo. O projeto agora segue para análise da Câmara dos Deputados. Salsi. Obrigada, Matheus. A deportação dos missionários brasileiros que estavam em Angola é uma falha do Itamaraty numa das principais funções de um Ministério das Relações Exteriores, proteger o cidadão brasileiro em outro país. A opinião é de especialistas do direito internacional ouvidos pelo Jornal da Record. Entre tantas bandeiras, lá está a de Angola. Naquela terra africana, missionários brasileiros dedicaram anos de vida a projetos sociais e religiosos, até serem expulsos só com a roupa do corpo. Foi um lugar onde nós chegamos, demos a nossa vida por completa ali, de todo o nosso coração. E para mim foi o momento mais forte saber que estava sendo expulso de um lugar onde, de coração aberto, nós estávamos para nos entregar ali. O pastor Maxwell não teve a chance de se despedir da esposa, uma brasileira que sempre esteve ao lado dele em cada viagem para ajudar os povos das regiões mais pobres da África. Durante esses 8 anos fizemos vários trabalhos lá e deu agora nesse último evento que foi de ser expulso sem direito a vir com a esposa. Mesmo completando já 37 anos que eu estou casado com ela, e a gente veio embora agora e eu estou aqui e ela ficou lá. Entre os 9 missionários deportados, Renata é a única mulher. Ela é casada com um pastor que permanece no país africano e não pôde fazer um telefonema sequer para contar ao marido o terror que vivia nas horas que antecederam a expulsão para o Brasil. Os policiais foram praticamente rodeando ali a sala, no corredor onde a gente estava, era policiais em todo ponto. E até para a gente poder ir no banheiro, o policial ia com a gente. A atuação dos vice-cônsules do Brasil, que acompanharam o processo de expulsão dos missionários, também é questionada. Nós vimos os cônsules lá, inclusive no momento que estava ali com as autoridades, eu não vi uma atuação do cônsul chegar e nos defender. Ele está ali para isso. Nós somos brasileiros. Ele está ali para defender o seu povo. Eu esperava muito mais dele, muito mais. A preocupação dos brasileiros que voltaram é com aqueles que continuam em Angola. Famílias foram separadas, muitas estão em situação vulnerável. No conflito, que já dura mais de um ano, integrantes da igreja chegaram a ser ameaçados de morte. Muitos não se sentem seguros para procurar ajuda em embaixadas e consulados do país africano, por não ter respaldo por parte das autoridades brasileiras. Depois de muita pressão, o Itamaraty convocou o embaixador angolano no Brasil, Florencio Mariano, para dar explicações sobre a expulsão dos missionários. O episódio no mundo diplomático é uma medida excepcional tomada quando um governo quer demonstrar o descontentamento e avalia que a situação no outro país é de extrema gravidade. Para este advogado internacional, isso é insuficiente. Ele afirma que ao longo do conflito houve falhas constantes por parte do Itamaraty, que não cumpriu a função de proteger os brasileiros e os interesses dos cidadãos em território estrangeiro. E isso vai muito além do que simplesmente acompanhar um processo de deportação. É um absoluto desrespeito aos interesses nacionais.
Nós estamos vendo um país que tem violado os direitos dos nacionais brasileiros e nós estamos percebendo que o Ministério das Relações Exteriores não fez a sua função. A intervenção do Itamaraty, ela não é algo que tem que ser feito por vontade, ela é uma obrigação pública de defesa do brasileiro no exterior. O Palácio do Planalto também tem sido criticado. Até o momento, o governo não fez qualquer interferência em relação à expulsão dos bispos e pastores da Igreja Universal. Na tribuna da Câmara, o deputado federal Márcio Marinho cobrou explicações. É importante que o Brasil fale, que o presidente Bolsonaro fale, porque o que nós vimos alguns dias anteriores foi o presidente recebendo o motorista Robson, que foi preso da Rússia, e o presidente apareceu do lado dele, dizendo que fez todos os contatos diplomáticos para resolver aquele problema. O caso citado pelo deputado Márcio Marinho foi o de Robson do Nascimento de Oliveira, preso em março de 2019 na Rússia. O governo brasileiro acompanhou o caso de perto e Robson foi recepcionado pessoalmente pelo presidente Jair Bolsonaro. Acácio Miranda, especialista em direito internacional, critica a postura do governo. Há a obrigação do Itamaraty de acompanhar o desdobramento dos dois casos e fazer valer a reciprocidade, no caso específico, entre brasileiros e angolanos. O Itamaraty deveria ter prestado suporte até que eles fossem colocados no avião e, a partir do momento que eles chegassem ao Brasil, para que eles fossem ouvidos, para que a partir daí o Itamaraty determine se houve excesso ou se não houve excesso em relação a eles por parte do país angolano. Em protesto à expulsão dos missionários, o deputado Márcio Marinho renunciou à presidência da Comissão de Amizade Brasil e Angola. Desde o ano passado, um grupo de pastores e bispos expulsos da Igreja Universal por práticas ilegais e imorais decidiu invadir e tomar à força os templos. Nas invasões violentas, diversos fiéis foram feridos e a igreja entrou com ações judiciais para denunciar as agressões. Também tramitam na justiça processos para investigar abusos de autoridade. Depois que o grupo dissidente ganhou o apoio do governo angolano, a polícia passou a reprimir com violência os protestos pacíficos dos integrantes da Igreja Universal. Os fiéis seguem com manifestações pacíficas para defender o patrimônio construído por anos no país, na esperança de conseguir justiça. Os textos da reforma tributária que estão em discussão na Câmara não reduzem a carga sobre o consumo. A opinião é da deputada federal Alê Silva, do PSL de Minas Gerais. Ela foi entrevistada desta quinta-feira no JR Entrevista. Veja. Nenhum dos textos que estão em tramitação hoje na Câmara de Deputados Federais, para mim, são textos bons. Porque aquilo que realmente a gente precisa, que é uma modernização do sistema, que é uma redução da carga tributária, principalmente sobre os bens de consumo, infelizmente, em nenhum texto desses que estão em andamento nos garante isso. Eu sou da opinião que, antes de tudo, nós deveríamos aprovar a reforma administrativa, porque só reduzindo o tamanho do Estado é que nós podemos, então, sonhar com uma redução da carga tributária. E agora o futebol. Pela Libertadores, o Atlético Mineiro venceu o América de Cali fora de casa e se classificou para as oitavas de final na competição. O jogo foi paralisado por causa de protestos na Colômbia. A partida já tinha mudado de local por conta das manifestações contra o governo colombiano e a reforma tributária do país. Os manifestantes foram até o estádio na cidade de Barranquilha e entraram em confronto com a polícia. O jogo foi interrompido pelo menos 5 vezes porque o gás lacrimogêneo chegou até os atletas em campo. Em meio aos protestos, o Atlético marcou primeiro com Hulk de cabeça. Pouco depois, Moreno empatou para o América.
Mas no segundo tempo, Guilherme Arana e Vargas fecharam o placar para o Galo. América 1, Atlético Mineiro 3. A UEFA e a Conmebol divulgaram nesta quinta-feira os locais das finais da Libertadores e da Liga dos Campeões da Europa. A decisão entre Manchester City e Chelsea pela Liga dos Campeões será disputada na cidade do Porto, em Portugal. A partida estava marcada para Istambul, na Turquia, mas foi alterada por causa da pandemia. Já na América do Sul, o Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai, foi escolhido para receber as finais da Libertadores e da Copa Sul-Americana neste ano. 3 clubes brasileiros entraram em campo nesta quinta-feira pela Copa Sul-Americana. Grêmio e Bahia venceram. Já o Corinthians foi eliminado depois de perder por goleada. No Uruguai, o Corinthians enfrentou o Peñarol. Após o escanteio, Álvaro Martínez cabeceou livre. O goleiro Cássio defendeu, mas a bola já estava dentro do gol. 1-0. Pouco depois, novamente, Álvaro Martínez. Desta vez ele pegou a sobra e chutou para fazer 2-0. No segundo tempo, Canóbio ampliou para os uruguaios. E Álvaro Martínez fez o terceiro gol dele na partida. O quarto dos uruguaios. Peñarol 4, Corinthians 0. Em Porto Alegre, o Grêmio recebeu Lanús, da Argentina. Logo aos 2 minutos de jogo, Ferreira cruzou e Matheus Henrique fez 1-0 de cabeça. 3 minutos depois, Burdiço aproveitou a cobrança de escanteio e empatou o jogo. Ainda no primeiro tempo, Rafinha cruzou na cabeça de Ferreira. 2-1 Grêmio. No segundo tempo, Ferreira recebeu passe de Diego Souza e fechou o placar. Grêmio 3, Lanús 1. O Bahia foi até a Bolívia e venceu o Guabirá por 1-0. Gilberto driblou o zagueiro e bateu firme para fazer o gol da vitória. Na Europa, o Borussia Dortmund conquistou a Copa da Alemanha. Já o Real Madrid segue com chances de título no Campeonato Espanhol. E na Inglaterra, o Liverpool venceu o clássico contra o Manchester United. Veja os destaques. No Campeonato Inglês, o Manchester United abriu o placar com o português Bruno Fernandes. A bola desviou em Phillips antes de entrar. O Liverpool chegou ao empate com outro português. Diego Jota desviou de letra para o gol. Ainda no primeiro tempo, o brasileiro Roberto Firmino virou o placar de cabeça. 2-1 Liverpool. No começo do segundo tempo, de novo Firmino. Desta vez, o atacante pegou o rebote e marcou o terceiro. Rashford ainda diminuiu para o Manchester. Mas o egípcio Salah garantiu a vitória. Manchester United 2, Liverpool 4. Na final da Copa da Alemanha, o Borussia Dortmund não tomou conhecimento do Leipzig. O inglês Sancho fez o primeiro. O norueguês Haaland ampliou a vantagem. E ainda no primeiro tempo, Sancho fez o terceiro. O espanhol Olmo bateu forte e diminuiu para o Leipzig. Mas a noite era mesmo do Dortmund. Haaland escorregou no gramado e mesmo assim ainda marcou mais um. É a 5ª vez que o Dortmund conquista a Copa da Alemanha. Na Espanha, o Real Madrid goleou Granada por 4-1 fora de casa e continua com chance de título. O brasileiro Rodrigo fez o segundo gol do Real. Faltam 2 jogos para o fim do torneio e o Atlético de Madrid tem 2 pontos de vantagem. Na semifinal da Copa da França, o Rumilly saiu na frente do Mônaco. Logo depois, Petrier cabeceou cheio de estilo, mas contra o próprio gol. 1-1. Na sequência, o Mônaco tomou conta da partida e goleou por 5-1. Na decisão, o Mônaco enfrenta o Paris Saint-Germain. Essa edição do Jornal da Record termina aqui. Outras informações no Fala Brasil, às 8h30 da manhã. Eu vejo você aqui no JR 24 Horas. Boa noite, cuide-se. Tchau.